Oi, pessoal. Eu sou o Thomas. Eu sou a Eva. E eu sou a Maria Vitória. E seja bem-vindo ao BBcast. O entrevistado de hoje vai ser o Nicolas e vai falar pra gente sobre as suas experiências internacionais. Então, Nicolas, como foi viajar para a Suíça? Foi uma experiência muito boa para mim, me desenvolver, conversar com pessoas que não são do meu país e sair da minha zona de conforto durante um tempo que eu não estava acostumado. Nicolas, o que mais te marcou nessa viagem? Com certeza foram os amigos que eu fiz lá e as experiências que eu tive, mas principalmente os amigos, que boa parte eu mantenho contato até hoje. E sempre que eu vou viajar eu procuro contato com algum. E qual foi a sua maior aventura lá? Eita, essa pergunta é difícil. Eu diria... dentro do programa onde eu fiquei, na Suíça, no caso, eu tive algumas viagens e dentro das viagens a gente ficava livre por algumas outras cidades, algumas na Itália, outras realmente na Suíça. Me diga um pouco, quais foram os seus amigos que você fez lá? Alguns amigos, exemplos. Eu fiz amigos do mundo inteiro, praticamente, tanto do Oriente Médio quanto asiático, americanos, muitos, europeus. Não tinha ninguém da Suíça lá, pra ser sincero, mas tinha italiano, tinha francês, tinha polonês, que eu fiquei muito amigo. Do mundo todo. Também parece que você tinha liberdade de escolher um esporte para você praticar na Suíça, né? Qual foi o esporte que você escolheu? Você se arrepende? Por que você escolheu esse? Então, lá na verdade a gente tinha a opção, no caso eu fiquei no Summer Camp, e a gente tinha a opção de escolher 2 esportes para praticar. Mas tinha um esporte que era uma exceção, que foi o que eu acabei escolhendo, que era o futebol em parceria com o Milan, de Milão. Todos os esportes eram 2 dias por semana, então você praticava os 2 esportes na semana, mas o Milan, no caso, eram 3 dias e 1 dia de livre no parque aquático. Foi esse que eu escolhi e eu, na verdade, eu me arrependo, porque eu escolhi o futebol, que é um esporte que eu tenho afinidade e pratico aqui no meu país sempre. Então, lá fora do país, eu devia ter escolhido algum esporte que eu tenha menos afinidade, que eu poderia aprender mais e conhecer novas pessoas. Nossa plateia tem uma pergunta. Oi, gente! Eu sou a Valentina. E eu sou a Yasmin. E a gente tem uma pergunta aqui na plateia. Qual foi a melhor parte da viagem? Acho que a melhor parte foi quando estava chegando no fim, quando começaram as festas. E era assim, eu tinha aula todos os dias, mas no final acabaram as aulas e foi só curtição. O que você aprendeu nessa viagem? Eu melhorei muito minha socialização, conheci muitas novas pessoas, aprendi a me comunicar melhor, falar inglês melhor e sem contar com os cursos que a gente tinha lá que me ajudaram bastante também. Que curso você escolheu? Eu escolhi um chamado Academic Writing para melhorar minha redação em inglês. O professor era da Quênia e ninguém da minha sala era do meu país. Foi bem legal. E parece que você tinha um amigo que era parente de um rei. Isso é verdade? Sim, o nome dele era Nasser Al-Sabah, ele é sobrinho do rei do Kuwait, um país que fica lá no Oriente Médio. E agora a gente tem mais outra pergunta da plateia. Minha pergunta é, como eram as comidas de lá? Tem 2 partes nessa história. As comidas do programa onde eu ficava, eles tentavam mesclar um pouco as comidas de todo mundo, então era bem variado, mas como era para uma quantidade grande de pessoas, a comida não era muito boa. Mas fora da escola, nos restaurantes, a comida era realmente muito boa, diferente também, porque a cidade onde eu fiquei era Lugano, que fica na parte italiana da Suíça. E lá, então, tinha muita massa, muita pizza.
e era muito gostosa. Lugano é um lugar que tem um lago, né? Como era o lago e você aproveitou esse lago, você entrou nele ou você andou de algum veículo dele? Então, o lago, ele tá entre um dos fatores que me fez me arrepender de ter escolhido o futebol, porque acho que uns 40% dos esportes que eu tinha para escolher eram no Lago de Lugano. Tinha caiaque, windsurf, natação, e parecia ser muito legal, até porque estava muito quente. Foi considerado o verão mais quente, acho que da história, se não me engano, lá na Suíça. Mas eu cheguei a banhar no lago algumas vezes com viagens da própria escola, e também porque no dia livre do futebol a gente ia para o parque aquático que dava acesso ao lago. Foram alguns alunos da escola, mas no final você aproveitou mais com os amigos que você fez lá na Suíça ou com os seus amigos que foram com você da escola? Daqui da escola a gente foi num grupo de 4 pessoas e mais uma amiga que era ex-aluna, hoje em dia já é aluna de novo, a Pietra. Mas lá, mas durante certo período do dia, os meninos e as meninas são divididos. Eu era o único menino do meu grupo. Então, eu meio que tive pouquíssimo contato com elas durante a viagem, conversando poucas vezes, e fiz mesmo novos amigos lá. Dentro do programa, eu fiquei 21 dias, no caso 3 semanas, mas eu cheguei 2 dias antes e 2 dias depois, o que deu para aproveitar bastante durante todo o tempo. Claro que teve um dia ou outro que eu não estava com a mesma disposição, até porque eu tinha que acordar cedo todos os dias, eu tinha que cumprir uma rotina, ir para as aulas, ir para o esporte, que nem sempre dava vontade, apesar de ser muito legal. Mas, em geral, eu curti 90% dos dias, aproveitei bastante, tanto durante o programa quanto no final, quando os que permaneceram na Suíça, durante um tempinho após o programa, nós decidimos nos juntar e sair pela cidade. As festas de lá eram parecidas com as daqui, tipo do Brasil? Não exatamente. As festas da escola eram bem únicas, na verdade. Por exemplo, a final de todas foi num barco que rodeou Lugano todinha. Mas as outras festas, que eu não cheguei a entrar, mas enquanto eu andava pelas ruas eram basicamente o mesmo padrão, que é a balada cheia de gente e o DJ em cima. Nicolas, se você tivesse a chance de refazer essa experiência, você refaria? Você iria de novo para a Suíça? Sem dúvida, foi uma experiência enriquecedora, mas eu acho que quanto mais tempo eu passar lá, mais eu vou aprender. Então, eu acho que vale muito a pena eu refazer ela. E vale lembrar também que você não fez apenas uma viagem com a escola. Você também foi para os Estados Unidos. E quais foram as cidades que você foi nos Estados Unidos e qual foi a que você mais gostou? No mesmo ano, 2020, mas um pouquinho antes, uns 5 meses, teve essa viagem da escola, que foi com o objetivo de participar do programa Harvard Model United Nations, que é basicamente uma simulação de uma conferência da ONU. E lá, durante todo esse tour, a gente passou por Massachusetts, que era onde tinha Harvard, Washington e Nova York. Qual foi a que você mais gostou? Eu gostei muito de Nova York, porque foi a primeira cidade que eu cheguei, minha primeira viagem internacional, então foi um baque muito grande e fiquei muito surpreso com tudo. Temos outra pergunta da plateia. Nicolas, o fato de você estudar em uma escola bilíngue fez diferenças nas suas viagens? Com certeza, principalmente pelo fato de nós recebermos inglês desde criança, facilita muito a compreensão, porque
vira uma segunda língua, mas bem perto da nossa língua principal. Essas suas duas experiências, na Suíça e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você, tipo assim, conheceu as pessoas que nem você conheceu... Não, tipo, pessoas de fora que nem você conheceu na Suíça? Conheci alguns amigos lá nos Estados Unidos também, mas claro que foi bem menos ficamos bem menos próximos, porque o objetivo principal da viagem era justamente o programa de Harvard, não fazer amigos igual na Suíça. Eu acho que é isso. É isso. Obrigado, Obrigada, Nicolas, pela Nicolas. sua presença. Obrigado, gente.